Boa noite, professor. Eu me chamo Ednaí. Eu estou com o capítulo 10 do livro, com o tema Como delinear uma pesquisa de levantamento. Especificamente, a pesquisa de levantamento, ela vai falar sobre uma função. É difícil escolher um assunto, porque ela pode delinear de vários rumos, que aí existem vários objetivos. Ela é desenvolvida ao longo de várias fases e pode ser definida em várias sequências. Primeiro, a especificação dos objetivos, aí ela vem com conceitos e operacionalização dos conceitos e variáveis, uma elaboração de instrumentos de coleta de dados, vem o pré-teste dos instrumentos, logo depois seguido da seleção das amostras, coletadas as verificações de dados, análise e interpretação dos dados. E o último seria a apresentação dos resultados. Vou falar agora sobre a especificação dos objetivos. Para realizar a pesquisa, é necessário especificar um problema específico. Na maioria dos casos, não possibilitam que a parta para uma investigação. Então, é preciso ser redefinidos. Aí surgem vários objetivos específicos que tentam descrever com a maior clareza possível e será o que será obtido no levantamento. A especificação dos objetivos é feita pela identificação de dados a serem recolhidos e das hipóteses que serão testadas. Em alguns levantamentos é possível testar hipóteses e o verdadeiro hipótese é o verdadeiro objetivo. Pode ser a hipótese a serem testadas através dos levantamentos indicam apenas a existência de associação entre as variáveis. Esse trabalho específico, ele trabalha com operacionalização dos conceitos e variáveis. Muitas das variáveis utilizamos levantamentos sociais, que referem fatos e fenômenos facilmente observáveis, que não são facilmente observáveis. Por isso, acaba que sendo necessário operacionar essas variáveis, fazendo com que elas sejam mais fáceis de observar. Primeiro, nós precisamos defini-lo teoricamente. Daí se inicia uma definição operacional da variável. Selecionar os indicadores é uma tarefa simples, mas porém delicada. Exige muita experiência do investigador. Muitas das vezes há muitos indicadores em uma variável, sendo assim selecionar os mais adequados. Para decidir os indicadores é necessário que o investigador tenha intuição e que possua conhecimento sobre o tema especificado. Com isso entra a elaboração do instrumento da coleta dos dados. Vem logo depois os instrumentos usuais. Para a coleta dos dados, são utilizadas técnicas de interrogação, questionários, através de questionários, entrevistas e formulários. As perguntas sobre os fatos são mais fáceis de obter os dados. As perguntas referentes a sentimentos, a crenças, etc., elas são mais difíceis de ser respondidas adequadamente. Crenças técnicas é um meio mais rápido e barato de se obter dados. A entrevista ela é aplicada em um número maior de pessoas, ela proporciona um auxílio para sanar dúvidas a respeito das perguntas. O formulário ele reúne vantagens de duas anteriores, mas também desvantagens, pois ele exige um treinamento e não garante
o anonimato, mas se torna mais acessível. A elaboração do questionário, ela deve conter questões alternativas suficientes para as respostas variáveis. Apenas perguntas relacionadas ao problema. Evitar, perguntas íntimas, perguntas claras e precisas, levar em consideração o nível de informação. Não deve sugerir respostas. Uma ideia por vez, iniciar com as perguntas mais fáceis e finalizar com as mais complexas. Manter instruções sobre o preenchimento. Desculpa. Não usar termos ofensivos. Já na condução da entrevista, pode ser informal. Nas simples conversas, como coletas de dados focalizadas, voltando ao tema proposto, parcialmente estruturadas, guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorar, e totalmente estruturada, quando se desenvolve a partir da relação fixa de perguntas, como um formulário. A estratégia se divide em duas etapas fundamentais. A especificação dos dados pretendidos de escolha de formulação das perguntas, ou especificação dos dados pretendidos, e a escolha de formulação das perguntas. A aplicação do formulário, o pesquisador quem registra as respostas. Ao mesmo os cuidados da entrevista, se aplicam ao formulário. Vamos ao pré-teste dos instrumentos. O primeiro passo é selecionar indivíduos que fazem parte do grupo que pretende estudar. Separar entre 10 a 20 participantes. Se for uma forma de questionário, os exemplos devem ser entregues para os participantes e para que eles façam o preenchimento. É preciso também verificar, depois de tudo, o que poderia implicar É preciso verificar, depois de tudo, implicar na invalidação dos questionários. É preciso verificar, depois de tudo, na entrevista ou formulário, alguns participantes são selecionados como representantes do grupo para responder algumas perguntas. Depois, eles devem indicar as dificuldades que tiveram ao responder. Aí, independentemente das técnicas escolhidas, os entrevistadores do pré-teste devem ter qualificação e experiência e que estejam cientes de todos os aspectos da pesquisa. E deverão também ter capacidade de analisar a reação dos entrevistados e discutir com eles o objetivo da pesquisa. Com isso, logo depois é feito a seleção das amostras. Qual a necessidade das amostras nos levantamentos? Ela abrange um número muito grande de elementos. É necessário que faça uma seleção dos elementos e os resultados dessa amostra geralmente se aproximam bastante do resultado com o total e utilizando elas nas estatísticas. É possível chegar também à mesma margem de segurança. Após isso, aparece alguns tipos de amostragem. Existem 4 tipos de amostragens. Desculpa, são 5. A amostragem simples, a amostragem sintética, a amostragem estratificada, a amostragem por conglomerados e a amostragem por cotas. As amostragens aleatórias simples, ela também é conhecida como casual acidental. Ela é uma técnica de seleção que se
Ela também é conhecida como uma técnica casual, é um elemento que tem a mesma probabilidade de ser escolhida. É utilizado no gerador de números aleatórios. A amostragem sintética só é a aplicação de casos em que possa identificar previamente a posição de cada elemento no sistema de coordenação da população. A amostragem já estratificada, ela é selecionada uma amostra de cada subgrupo da população considerada. Os subgrupos devem ser por idade, por sexo, classe social e podem ser também combinadas. E podem ser proporcional ou não. Já a amostragem por conglomerados indica para a situação em que a identificação dos elementos se torna difícil, como, por exemplo, as habilidades de uma cidade, quando a população está dividida em subgrupos que dificulta a amostragem simples. A amostragem por cotas, ela é muito utilizada em pesquisas eleitorais no mercado e se desenvolve em 3 fases. Primeira, a classificação da população em função da propriedade dos relevantes nos estudos. Logo depois, a determinação da proporção da população a ser designada para cada classe. A fixação das cotas para entrevistadores encarregados de selecionar os elementos da população deve ser pesquisada de modo que a amostra seja total e composta proporcionalmente, conforme a necessidade da pesquisa. O que vai determinar o tamanho da amostra é necessário que a amostra seja constituída por um número adequado de elementos. Para isso, usam vários cálculos ligados à estatística. A coleta de verificação de dados é necessária uma supervisão rigorosa para que não haja erros tanto da parte do pesquisador como de outras pessoas. É preciso garantir também que os pesquisadores sejam honestos e treinados, caso seja identificada alguma discrepância, ou seja, a necessidade de que haja uma discussão com outro pesquisador, onde será possível verificar se houve algum erro no preenchimento no preenchimento ou do pesquisador. Já a análise de interpretação dos dados seria a resposta dos dados e cálculos estatísticos. Depois ou durante esse processo é feita a interpretação dos dados, e que consiste também em elaborar a ligação entre os resultados obtidos com outros já existentes. Sempre que possível, deve ser feito um planejamento prévio para que sejam feitas tabelas e gráficos desnecessários. A apresentação dos resultados é a última fase. A apresentação dos resultados já seria a última fase. Geralmente já é feita na forma de um relatório, que pode ser simplesmente ou simples ou até mesmo complexa.